Olá pessoal, eu sou a professora Paula da Escola Cândido Mariano. Estou gravando essa aula para auxiliar os alunos do primeiro ano do ensino médio. O conteúdo de hoje são gráficos de função exponencial. Eu vou trabalhar com dois exemplos, tá? O exemplo de função crescente e o de decrescente. Como que eu reconheço uma função exponencial? A função exponencial é aquela que trabalha com potenciação, tá? Então eu vou ter sempre uma potência e o meu expoente vai ser o meu x. No caso aqui eu tenho a função f de x é igual a 2x, eu sei que ela é crescente porque o meu a é maior que 1. E quem que é meu a? A minha base, tá? Como minha base é 2 e 2 é maior que 1, eu sei que é função crescente. Sempre nos gráficos de função exponencial, na hora que você for esboçar o gráfico no plano cartesiano, vai ser uma curva, tá? Então, para fazer esse gráfico, eu vou fazer uma tabela. Nessa tabela, eu vou atribuir valores para x, eu vou utilizar o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Depois eu vou colocar aqui na segunda coluna a função que ele me deu, no caso é 2 elevado a x, e na terceira coluna os pares ordenados que eu vou encontrar para colocar no plano cartesiano. Lembrando que eu utilizei esses valores, poderia ser qualquer um, tá? Mas geralmente para gráfico eu trabalho com esses valores aqui. Então, vou começar a substituição. 2 elevado a x. Então, aqui vai ser 2 elevado a menos 2, porque o meu x agora tem esse valor, de menos 2. Aqui apareceu para mim o quê? Uma potência. Potência com expoente negativo. Para resolver potência com expoente negativo, eu vou inverter a minha base, porque a regra fala isso, né? Inverte a base e eleva ao expoente positivo. A minha base era 2, embaixo desse 2 tem um 1 escondido aqui para virar fração. Então, fica 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, aqui eu tenho o primeiro parzinho. Quando eu usei o menos 2, eu encontrei 1 quarto. Agora, eu vou utilizar o x valendo menos 1. Então, é 2 elevado a menos 1, que vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Pela regra de potência, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui fica 1 sobre 2. Meu segundo par, qual que é? Menos 1 e 1 sobre 2. Terceiro par, 2. Agora, meu x vale 0. Pela regra de potenciação, todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui vai ficar 0 e 1. Agora, é 2 elevado a 1, que vai dar 2. Aqui, quando eu usei o 1, a minha resposta foi 2. Aqui eu tenho a função 2. Meu x agora vale 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, aqui fica 2 e 4. Pronto, eu tenho os pares, vou colocar isso no plano cartesiano. Aí, você constrói o plano cartesiano com os dois eixos, tá? O eixo x e eixo y. Para x, eu vou precisar só dos valores que eu usei aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, você faça tudo isso na régua, tá? Medidinha aqui. Então, eu vou colocar para a direita positivo, 1 e 2. Para a esquerda negativo, menos 1 e menos 2. No eixo y, eu vou subir. Só que do eixo y, o que eu preciso? Eu preciso ir até o positivo 4. Só que eu vou usar uns números fracionários aqui. Quanto que é 1 quarto? 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Quanto que é 1 sobre 2? É a mesma coisa que 0,5. Então, eu tenho que colocar isso aqui no plano. Então, aqui eu vou colocar os espaçamentos, ó. Preciso ir até o 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui é 1 e 2, aqui menos 1 e menos 2. Entre o 0 e o 1, eu vou precisar marcar o 0,25 e o 0,5, tá? Então, você marca isso na régua. 0,25 tá bem no comecinho e 0,5 um pouquinho depois. Agora, eu ligo os pontos. Menos 2 com 0,25. Menos 1 com meio.
0 e 1, eu marco aqui no 1. 1 e 2. E 2 e 4. Agora, você vai ligar todos os pontos, tá? Então, aqui do primeiro ponto, passou pelo segundo, foi subindo, ó, passou pelo 1 e foi crescendo. Então, eu tenho uma curva aqui, ó, uma função exponencial crescente. Esse é um caso da função exponencial decrescente, tá? Que é o segundo exemplo. Como que eu sei que ela é decrescente, ó? Porque para ser decrescente, a sua base tem que estar entre 0 e 1, tá? Não existe função exponencial com base negativa, tá? Então, decrescente, base entre 0 e 1. E a base aqui é 1 sobre 2, que tem o mesmo valor de meio, tá? Por isso ela é decrescente. Aí faz a tabela novamente, atribuindo valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A função agora é 1 sobre 2 elevado a x, e aqui os pares ordenados x e y. Você vai atribuir os valores agora para x, para encontrar os parzinhos, para colocar isso no plano cartesiano. Tá? Então, aqui eu tenho meio elevado a x, meio elevado a menos 2. Pela regra de potenciação, todo número elevado a um expoente negativo inverte a base. A base era meio, vai ficar agora 2 elevado a 2, que é igual a 4, tá? Quando o denominador é 1, ele não precisa aparecer, por isso ficou aqui 2 elevado a 2. A outra vai ser meio, agora elevado a menos 1, pela regra inverte, então vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. Aí agora, meio elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Meio elevado a 1, que dá meio. E meio elevado a 2, que dá 1 quarto, tá? Esses são os pares, então. Então, eu tenho aqui menos 2 com 4, tenho menos 1 com 2, tenho 0 com 1, tenho 1 com meio e tenho 2 com 1 quarto. 1 sobre 2 tem o mesmo valor que 0,5. 1 sobre 4 tem o mesmo valor que 0,25. Vou colocar isso no plano. Os dois eixos, eixo x e eixo y. Para x, eu preciso dos números que eu usei para x aqui, que vai até o negativo 2 e positivo 2. Vou marcar isso no plano. Então, fica aqui 1, 2, menos 1 e menos 2. Para y, preciso ir até o 4. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Entre o 0 e o 1, eu preciso marcar o 0,25 e o 0,5, porque eu vou usar eles. 0,25 por aqui, 0,5 por aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Aqui 0,5 e aqui 0,25. Vou ligar os pontos. O menos 2 eu ligo com 4. Menos 2 vai subir lá em cima com o 4. Menos 1 eu ligo com 2. Zero e 1, marca no 1. 1 e meio. 1 vai ligar com 0,5. E o 2 vai ligar com 0,25. Que é o primeirinho aqui.
Terminando aqui o gráfico, então ficou assim. 1 com 0,5 e 2 com 0,25. Aí agora eu marco os pontos e vou traçar a curva, tá? Essa curva agora, ela vai ser decrescente.